capítulo 1, versículo 14, se refere ao ministério dos anjos para nós ou para aqueles que serão salvos na tribulação? Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? É isto que diz o versículo, em Hebreus capítulo 1, versículo 14. Encontramos a palavra salvação várias vezes em Hebreus, mas observe que em duas delas, salvação, a palavra salvação é usada em um sentido futuro, como algo que é antecipado e ainda a ser recebido, mas também verdadeiro para aqueles que são salvos atualmente. Nesta passagem, que acabei de citar, o escritor está indicando que aqueles a quem os anjos ministram atualmente herdarão a salvação. Em Hebreus capítulo 9, versículo 28, lemos sobre Cristo que aparecerá pela segunda vez sem pecado para a salvação, o que claramente se refere à nossa tão esperada libertação. Em ambos os casos, a referência é aos crentes nesta presente dispensação que estão atualmente desfrutando da salvação de seus pecados. Sua condenação, ou seja, a salvação dos seus pecados, da condenação desses crentes por causa dos seus pecados e do poder do pecado sobre eles. Eles estão salvos disto. Mas eles desfrutarão da salvação em seu sentido escatológico, a plenitude da salvação, quando forem salvos da presença do pecado, do domínio do pecado. O apóstolo Paulo também fala da salvação como algo atualmente desfrutado, mas também como algo a ser alcançado e ainda recebido. Leia, por exemplo, Romanos capítulo 5, versículo 9, versículo 10, capítulo 13, versículo 11, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9. Em sentido semelhante, temos 1 Pedro capítulo 1, versículo 5, assim como João, em Apocalipse capítulo 12, versículo 10. Observe também que a expressão serão herdeiros, ou melhor, herdarão, não está no futuro, mas está no presente ativo, de modo que não se refere especificamente a um evento futuro, mas ao que é desfrutado no presente e de maneira total. Isto eu estou me referindo ao versículo aí, em Hebreus capítulo 1, versículo 14, herdarão a salvação. Alguns consideram o ministério angélico como um serviço que pertencia apenas a Israel no Antigo Testamento, ou aqueles no período da grande tribulação ainda futuro, e não é necessário agora, em vista do trabalho atual de nosso exaltado sumo sacerdote, que ministra por nós o Senhor Jesus Cristo, à direita de Deus. No entanto, há muitas referências ao ministério dos anjos para os cristãos, como a de um anjo para Pedro na prisão, Atos capítulo 12, versículo 7, que veio para trazer sua libertação, que veio fazer a libertação dele. E novamente em Atos capítulo 8, versículo 26, era um anjo que dirigia Filipe ao eunuco. Foi um anjo de Deus que falou com Paulo no navio sacudido pela tempestade, em Atos capítulo 27, versículo 23, para lhe dar encorajamento. Dificilmente se pode contestar o atual ministério dos anjos para os crentes. E Hebreus capítulo 1, versículo 14, está enfatizando que eles são diáconos, ministrando ou servindo aqueles que herdarão a salvação. Esse ministério pode realmente começar antes da salvação, se reconhecermos seu envolvimento para dirigir e trabalhar na vida de alguém sob a direção de Deus. Foi um anjo de Deus, em Atos capítulo 10, que disse a Cornélio que mandasse chamar Pedro de Jope. Não podemos limitar seu ministério, o ministério dos anjos, pois eles servem como diáconos para cumprir uma obra conforme Deus dirige. Não há necessidade de aplicar esta passagem para aqueles da tribulação, depois do arrebatamento. No entanto,
aqueles neste período também serão objetos de seu ministério, ou seja, do trabalho dos anjos. E quanto precisarão dele, ou desse trabalho, durante esse tempo de extrema perseguição e sofrimento, os anjos não participam da salvação, mas os crentes, em qualquer dispensação, estão sendo servidos por esses fiéis mensageiros da ordem de Deus. Com isso, não quero dizer que as pessoas, a partir de agora, vão começar a ver vultos pela casa, ou nos locais das reuniões, e vão começar a enxergar anjos, mas eles estão trabalhando de maneira silenciosa e agindo a favor daqueles que hão de herdar a salvação.